Já imaginou se você parasse de envelhecer aos 25 anos? Todo o resto da sua vida, você teria a mesma aparência que tinha aos 25. No futuro distópico do filme In Time, O Preço do Amanhã, é isso que acontece. Mas tem um problema. Você só tem direito a mais um ano de vida, a não ser que você consiga mais tempo. O problema é que a moeda vigente é o próprio tempo, medido por um relógio biológico no braço esquerdo. Nesse sentido, os mais ricos podem viver para sempre, e os pobres lutam dia após dia, minuto a minuto, por mais tempo. Acompanhe essa história. Neil Salas acorda e vê que tem menos de 24 horas, situação a qual já está acostumado, mas não conformado. Essa é sua mãe, Rachel Salas. Ela está completando 51 anos. Como já disse antes, eles não envelhecem. O momento de alegria é interrompido quando eles falam sobre as finanças. Will quer participar das lutas de braço para ajudar nas despesas, mas sua mãe não aprova, dizendo que isso é perigoso e foi assim que o pai dele morreu. Eles decidem comemorar depois que ela sai do trabalho, então combinam de se encontrar no ponto de ônibus. Will vai para o trabalho, e no caminho uma menininha pede 1 minuto a ele. Então ele dá a ela 5 minutos, mostrando que possui um bom coração. Will encontra seu amigo Borel, e reclama dos preços que mudam o tempo todo. Depois de um dia de trabalho, ele recebe seu pagamento, mas reclama, pois recebeu menos, mesmo produzindo a mesma quantidade de sempre. O homem então explica que a meta havia sido alterada. Will vai até um bar, vê um homem aparentemente rico e chama a sua atenção. Ele encontra seu amigo Borel outra vez, só que agora bêbado, e esse diz que o homem está pagando bebidas para todos e que ele possui mais de um século de tempo. Will percebe o comportamento estranho de um sujeito e resolve avisar ao homem que ele corre perigo, mas este parece não acreditar em Will. Nesse momento, uma gangue de ladrões adentra o recinto, fazendo com que todos corram, menos o Will, que fica escondido. Eles são os Homens Minuto. Estão lá para roubar o ricaço. Fortes, o líder se apresenta e diz que quer lutar pelo tempo do ricaço. Ele pede um tempo e vai ao banheiro, seguido por um dos homens de Fortes. Enquanto ele vomita toda a bebida, Will derruba o capanga e tira o ricaço de lá. Os criminosos iniciam uma perseguição, no entanto, eles conseguem se esconder. Will pergunta o que ele fazia lá. O homem então se apresenta. Seu nome é Henry Hamilton e diz que estava lá, pois no fundo deseja morrer. Isso deixa Will irritado, pois ele trabalha tanto por migalhas, enquanto Henry, entanto, mais pensa em morrer. Henry então conta a verdade sobre o sistema para Will, e muitos devem morrer para que poucos possam viver para sempre. E por isso os preços mudam sempre, assim como as taxas e as metas de trabalho, tudo para afetar os mais pobres. Will fica chocado e bebe para ajudar a aliviar a tensão da verdade recém-descoberta, e ambos adormecem. Na manhã seguinte, Will acorda e, como de costume, olha para seu marcador de tempo e se surpreende ao ver mais de um século. Isso ocorreu pois, enquanto ele dormia, Henry transferiu seu tempo, ficando com apenas 5 minutos. Will o vê em uma ponte e corre até lá, mas o marcador de Henry zera e ele chega ao fim, alcançando, enfim, o objetivo que ele pretendia desde antes. Will corre até a casa de seu amigo e conta o ocorrido. Diz que vai embora para Greenwich com sua mãe. Ele dá uma década ao amigo e parte para encontrar Rachel. A mãe de Will paga um empréstimo e se dirige para o ônibus. Então é informada de que a passagem aumentou de 1 hora para 2 horas, mas ela tinha apenas 1 hora e meia. Tentou argumentar com o motorista, mas foi em vão. E como ninguém a ajudou, precisou correr até chegar a seu filho. No ponto de ônibus, Will estranha não ver sua mãe e corre para ver o que aconteceu. O tempo dela está acabando. Os dois se avistam e, em uma verdadeira corrida contra o tempo, Will não consegue chegar até sua mãe a tempo, tomando-a desfalecida em seus braços. Na manhã seguinte, o policial Raymond Leon, que é um investigador muito obstinado, inicia as investigações sobre a morte de Henry. E quando estava deixando o local, uma câmera de segurança chama sua atenção. Não muito distante dali, um Will trajando um terno se dirige até uma limusine e parte em direção a Greenwich, uma cidade frequentada pelos ricos. No caminho, Will precisa passar por 9 pedágios, os quais deixa mais de uma década em pagamentos. O motorista percebe que Will não é de Greenwich e pergunta o que ele foi fazer lá. No que Will responde que foi tomar tudo dos poderosos. Will percebe que a cidade é bem diferente de Dayton. As ruas são limpas e tem muitos automóveis e prédios também. Ao sair da limusine, Will começa a correr, por causa dos velhos hábitos, mas logo percebe que não precisa e começa a se adequar. Ele então aluga uma suíte e se recolhe. Enquanto isso, na delegacia,
Os policiais checam as imagens da câmera da ponte e agora sabem qual é o rosto do principal suspeito. Já no outro dia, Will acorda em sua suíte e seu primeiro reflexo é olhar seu tempo. Ele percebe que não precisa mais se preocupar e sai para comer algo. Ele é observado de longe por uma mulher, enquanto a garçonete do local entrega a conta. Will é generoso e dá a ela uma semana de gorjeta. As investigações avançam e os policiais já têm a ficha de Will, o cercando cada vez mais. Durante a noite, Will vai a um cassino frequentado pela nata da cidade, em que a entrada custa 1 ano, o que o deixa desconfortável. Na mesa de pôquer, ele conhece Philip West, dono de uma grande empresa de empréstimos. Philip fica admirado com a quantidade de tempo que Will dispõe e resolve testar a coragem dele, apostando 50 anos. Will aceita a aposta, que é de alto risco. Mas antes que continuassem, uma bela mulher chama a sua atenção. É aquela mulher que eu estava observando antes. Ela se chama Sylvia West e se senta ao lado de Philip. Para afrontar Will, ele decide subir mais a aposta, em 200 anos, uma vez que sabe que Will tem apenas 200 anos e alguns segundos. Mas Will não arrega e compra a briga ficando com apenas 30 segundos de sobra, o que chama a atenção de todos. As jogadas são reveladas e Will ganha mais de 1 milênio de tempo. Philip resolve se retirar, mas antes apresenta Sylvia como sua filha. Ela aproveita e convida Will para uma festa na casa de seu pai na próxima noite. No dia seguinte, ele usa uma parte do seu tempo para comprar um carro esportivo. Philip o recepciona e apresenta sua esposa e sua sogra, e como não envelhecem, aparentam ter a mesma idade. Will e Sylvia conversam e dançam sob o olhar atento dos pais dela. Então ele resolve levá-la para outro local, e mesmo ela dizendo que é perigoso, eles resolvem nadar no mar. Quando o clima começa a esquentar, eles são interrompidos e decidem voltar para a festa. Os policiais localizam Will pelas câmeras de segurança e se dirigem para o local. Enquanto isso, Philip procura por Sylvia e a encontra salvo. Nesse momento, a festa é interrompida por Raymond e seus agentes, que dão voz de prisão a Will. Raymond resolve interrogá-lo ali mesmo, em uma sala. Will explica para o policial o que aconteceu, mas ele não acredita que Henry tenha dado seu tempo e resolve confiscar o tempo que ele tem. Aproveitando-se de um momento de distração dos policiais, Will rouba uma de suas armas e toma Sylvia como refém. Durante a fuga, são perseguidos por Raymond, e após esses se envolverem em um acidente, eles escapam. Will pede um pouco de tempo, mas ela se nega. Então ele decide voltar para Dayton e levá-la como garantia. No caminho são emboscados por Fortes e seus capangas. Um dos homens diz que ela tem muito tempo, então Fortes começa a roubá-la, mas não consegue finalizar, pois um veículo os afugenta. Ao acordar, Sylvia fica em choque ao descobrir que tem pouco mais de meia hora. Então os dois correm em direção à cidade. Raymond encontra o carro e, enquanto espera por apoio, recarrega seu contador através de um dispositivo na viatura. Enquanto os outros se perguntam o que devem fazer agora, Raymond diz que eles precisam apenas esperar. Will e Sylvia vão até a casa de Borel para pedir um pouco de tempo. Eles descobrem que Borel morreu de tanto beber. Sem saída, eles correm até uma loja de penhores, na esperança de conseguir algum tempo pelos brincos de diamante de Sylvia. O dono da loja então lhes dá 2 dias e eles não têm outra opção senão aceitar. Após dividir o tempo, Will faz uma ligação para Philip para negociar um resgate, mas a negociação é assumida por Raymond. Ele quer que Will desista e se entregue, mas Will quer 1000 horas depositados no banco de doação de tempo de Dayton, dando até a manhã seguinte como prazo. Os dois vão para a casa de Will, onde trocam suas roupas por roupas novas. Will está mais calma, então conversam mais. Ela descobre sobre a recém-morte da mãe de Will e a de seu pai, quando ele ainda era uma criança. Ele conta que seu pai era um lutador de luta de braço e explica como funciona. Na manhã seguinte, eles observam que Philip não pagou o resgate. Mesmo assim, Will decide libertá-la. Enquanto ela liga para seu pai, Raymond encontra Will com a guarda baixa. Ao apontar sua arma para ele, é alvejado por Sylvia. Will descobre que o policial tinha apenas 2 horas de tempo. Raymond explica que policiais têm um tempo limitado, então Will resolve dar a ele mais 2 horas e rouba sua viatura. Sylvia o questiona por ter dado tempo ao policial, e esse a explica que mesmo com aquele tempo, talvez ele não sobreviva. Raymond é resgatado quase sem tempo pelo seu parceiro. Já longe dali, Will e Sylvia resolvem assaltar uma limusine que passava pela estrada. Os dois realizam o assalto e se escondem. Pela TV da limusine, eles acompanham as notícias e elas mostram que Will e Sylvia agora são fugitivos.
Mesmo em meio à tensão, rola um clima. Eles resolvem aproveitar o momento. Raymond interrompe uma reunião por telefone de Philip e diz que sua filha agora também é uma procurada. Philip diz que ela está confusa e sendo manipulada por Will, mas o investigador não se importa. Então Philip suborna Raymond, mas ele é incorruptível. Na cena seguinte, Will e Sylvia planejam o próximo passo, que será um assalto a uma agência de crédito Wes. Eles enchem uma mala com aquelas máquinas de armazenamento e vão embora deixando o cofre aberto. As pessoas no local invadem, pegam o que podem. Isso é observado por Fortes, que vê a oportunidade de roubar mais pessoas. Will está distribuindo tempo em Dayton. Afinal, o plano dele é ajudar as pessoas que têm menos, no estilo Robin Hood. Fortes tenta fazer um assalto, mas agora as pessoas têm tempo para comprar armas e se defender. Fortes culpa Will por isso. Will e Sylvia estão bem à vontade em um quarto de hotel, até que são encontrados pela polícia e empreendem uma fuga por becos e telhados até conseguirem escapar em um ônibus. Depois disso, eles alugam todos os quartos de um hotel, mas são vistos e reconhecidos por um homem que procurava um quarto para alugar. Mais tarde, esse homem, por coincidência, é encurralado em uma rua junto com outras pessoas por Fortes e quer informações sobre o paradeiro de Will. Ao ter a resposta, Fortes invade o apartamento e os rende, dizendo que vai pegar todo o tempo deles, mas vai dar ao Will a chance de lutar pelo tempo. Eles iniciam a luta de braço, e Will aplica a técnica de seu pai. Chegando a segundos de perder, ele aproveita o momento de distração de Fortes e reverte o jogo. Quando os capangas se distraem, ele os elimina e retira todo o tempo de Fortes, levando-o ao seu fim. Os dois saem de lá imediatamente. Após isso, os dois veem em um telão a taxa de juros aumentando. Logo, algo que custaria 1 hora passaria a custar 1 mês. Então percebe que precisam de um plano mais ousado para derrubar o sistema. Eles resolvem sequestrar o pai de Sylvia e roubar 1 milhão de anos. Will se disfarça de segurança e emboscam Philip, fazendo com que ele os leve até o cofre. A missão é bem sucedida, mas logo chega ao conhecimento da polícia, e o Raymond entra em ação para capturá-los. Ele está prestes a recarregar seu marcador, mas ele os encontra e inicia uma caçada com direito a uma barreira armada, mas que se mostra inútil, uma vez que o carro em que o casal está é a prova de balas. Eles escapam da barreira, mas são alcançados por Raymond. Will entrega o armazenador de tempo para uma garotinha, que o leva até o centro de doações de tempo. Inicia-se um tumulto, no qual Will e Sylvia aproveitam para escapar correndo, mas Raymond consegue uma viatura e os alcança. Will diz que não tem tempo suficiente para chegar até a cadeia, e pede um pouco daquele tempo que ele deu ao Raymond. Porém, o policial olha seu marcador e se dá conta de que não o recarregou, e isso o leva ao seu fim. Will e Sylvia estão sem tempo. Ele decide usar o carregador da viatura de Raymond. Como ele é mais rápido, chega bem na frente e, ao recarregar, volta desesperado para ajudá-la. Uma cena que lembra a corrida de sua mãe, mas dessa vez ele consegue chegar a tempo. Nas cenas seguintes, podemos ver que o sistema colapsou e as pessoas mais humildes estavam se dirigindo às cidades mais ricas, enquanto as forças de segurança não podiam fazer nada. Na última cena, podemos ver Will e Sylvia se preparando para mais um assalto em uma instituição bem maior que a de Philip, que nos mostra que eles continuam lutando para destruir o sistema. E então, o que você achou do filme? Em que classe você estaria? Consegue entender a crítica? Deixe sua resposta nos comentários. Siga este canal para mais resumos. Um abraço e até a próxima.